Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de agosto de 2020, tá? Quinta-feira, a gente vai falar sobre história, tá? Os movimentos sociais da Primeira República de 1889 a 1930, tá? A proclamação da República, ela trouxe muitas esperanças para muitas pessoas, tá? Mas os homens pobres, homens e mulheres pobres, ex-escravos, tá? Continuavam a sofrer, que pretendiam viver com essa república uma vida sem preconceitos, né? Não adiantou, para eles nada mudou. E os militares de baixa patente também sofriam muito e esperavam que nessa república a vida melhorasse. Mas não foi o que aconteceu, tá? Não trouxe essas mudanças para esse tipo de pessoas, tá? Para o cotidiano deles. Assim, esse período foi marcado por várias revoltas, tá? Vamos conhecer algumas delas. Bom, as revoltas populares no campo. Primeira, Revolta dos Canudos, em 1896 até 1997. Ela aconteceu no sertão da Bahia, tá? Lá na década de 1890. Bom, foram formadas muitas comunidades entre homens, mulheres, pobres, que trabalhavam para os fazendeiros, mas que recebiam baixos salários, tá? Então, e essa região também sofria com um período longo de seca, o que dificultava ainda mais a vida dessas pessoas, porque sem plantação não tinha colheita, então não tinha trabalho. Aí eles se tornaram miseráveis com isso, tá? E precisavam vir para a cidade ou cidade vizinha para poder viver, tá bom? Bom, aí o líder religioso, Antônio Conselheiro, ele criou, junto com seus seguidores, criou uma comunidade em Canudos, no Arraial dos Canudos, em Belo Monte, tá? E essa comunidade era autossuficiente, então eles plantavam aquilo que era necessário para eles se alimentar e a sua família, e ainda tinha um pouquinho mais para vender para a cidade vizinha. Com o tempo, isso começou a incomodar os proprietários, tá? Essa autossuficiência deles começou a incomodar eles. Então, eles começaram a inventar boatos para que essa comunidade fosse criminalizada e o poder republicano terminasse com ela. Um dos boatos que acabou com essa comunidade foi que o Antônio Conselheiro ele era da monarquia e queria derrubar a república, queria derrubar a república, tá? Bom, aí em 1896, os proprietários de terra se organizaram e foram para cima dessas comunidades, mas foram derrotados por 3 vezes. Até que eles enviaram tropa do exército que interviu com violência e acabou de vez com essas comunidades. Bom, a segunda guerra foi a Guerra do Contestado, tá? Foi em 1912 até 1916. Bom, essa foi na fronteira de Santa Catarina com o Paraná que ocorreu a Guerra do Contestado, tá? Bom, muitos trabalhadores da região trabalharam no início nas obras das estradas de ferro, tá? Que ligava Rio Grande do Sul a São Paulo. Contudo, com o término da estrada, eles ficaram sem trabalho e sem moradia, tá? Então, dessa maneira, José Maria liderou a formação de uma comunidade parecida com a do Canudo, tá? Mas também incomodou os proprietários, né? E, mais uma vez, o exército veio só que dessa vez foi com mais violência ainda. Usaram até aviões para terminar com essas comunidades. Ok? Bom, essas foram as revoltas do campo. Agora tem as revoltas da cidade, tá? A revolta da vacina e a greve geral de 1917. Bom, a revolta da vacina foi em 1904, tá? Bom, lembra que eu tinha falado do presidente Rodrigo Alves, que ele fez a modernização, criou o saneamento básico para deixar a cidade limpinha? Pois é. Também ele fez, mas como a população cresceu muito, esse saneamento básico não deu vazão. Então começou a ficar a cidade suja e começou a surgir doenças como a varíola, a febre amarela, a peste bubônica e a cólera, tá? Aí o presidente foi e convidou o médico Oswaldo Cruz. Aí ele começou um trabalho de
combater a infestação de rato e posteriormente o mata-mosquito para evitar a febre amarela. Mas a doença que deu mais trabalho foi a varíola, porque assim ele fez uma vacina, tá, para poder evitar, mas a população, desconfiada com os resultados dessa vacina, se recusaram a tomar, tá? Aí o que aconteceu? O Oswaldo Cruz, ele foi e fez com que a polícia fosse junto com ele para poder forçar a população a tomar a vacina, porque só ia dar resultado rápido se todo mundo tomasse, porque já estava tomando conta estava muito sério. Então, para poder fazer a população tomar, ele teve que chamar a polícia para poder ajudar ele a forçar a população a tomar essa vacina. Bom, a população resistiu o máximo que pôde. Aí foi no dia 9 de novembro de 1904, a vacina foi obrigatória, tá? Então todo mundo tinha que tomar a vacina. Aí a população se revoltou mais e mais ainda. Principalmente porque a polícia ia, como eu tinha falou, ia lá para forçar eles a tomar, então eles ficaram com mais raiva ainda, tá? E então, aí, após muito tempo de conflito, de briga entre eles, em 16 de novembro de 1904, foi tirada a obrigatoriedade da vacina, tá? Aí o movimento cessou. Outra da cidade foi a greve geral de 1917, tá? Os trabalhadores, assim como os trabalhadores rurais, os do campo também tinham péssimas condições de salário, ou melhor, péssimas condições de vida, salários baixíssimos, tá? Então, muitos operários de fábricas e indústrias começaram a se organizar em luta contra, principalmente os italianos e os espanhóis, que já tinham a vivência desse tipo de movimento em outros países, tá? Começaram a se juntar com o pessoal da indústria e do comércio para poder iniciar uma greve geral e alcançar vários estados do Brasil. Bom, durante muito tempo a indústria e o comércio ficou parado, porque não tinha ninguém para trabalhar, né? Aí eles se recusaram a retornar enquanto não aceitassem as edificações deles, né? Enquanto não dessem a eles realmente uma condição melhor de trabalho. Então essa repressão policial, de novo, foi lá com violência, né? Expulsou os estrangeiros, prendeu os brasileiros, tá? Mas ganhou visibilidade, quer dizer, os patrões já ficaram ligados pela revolta. Então, quer dizer, já começaram a amenizar essa mal condição que eles ofereciam, tá? Bom, seguindo. Agora temos as revoltas militares, são duas. A revolta da Chibata e o tenetismo, tá? Bom, a revolta da Chibata é o seguinte. O exército e a marinha, eles utilizavam muita violência para formar o corpo de soldados e marinheiros, tá? Aí alguns homens que tinham fortuna, então eles podiam comprar a comida deles, mas os que eram de baixa patente eram obrigados a servir os outros, né, das altas patentes, né? Então eles passavam a ser muito humilhados, porque eram descendentes de escravos ou eram ex-escravos, então eles sofriam muita humilhação. A diferença entre pobre e rico, os militares pobres e militares ricos, os militares com alta patente ou baixa patente, fazia com que a violência e a humilhação aumentasse e fosse horrível, tá? Então, dentro da marinha, principalmente, que era mais rígida, bom? Bom, assim, a violência física, a péssima alimentação faziam rotina com relação aos marinheiros. Todo dia era a mesma coisa. Bom, em questão dessas críticas, o marinheiro ele foi condenado a 250 chibatadas. Isso revoltou os marinheiros e, sob a liderança do negro chamado João Cândido, eles invadiram, tomaram 4 navios que estavam estacionados na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro se não melhorassem esse tipo de tratamento com eles, tá bom? Bom, aí o governo vendo pressionado, eles fizeram o quê? Tá bom, vou aceitar, tá? Fizeram promessas que não cumpriram, só para eles poderem devolver os navios e sair. Aí, em seguida, esse movimento ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Por quê? Devido ao marinheiro ser castigado com 250 chibatadas,
tá? Aí muitos foram presos na Ilha de Cobra e o João Cândido foi o único que conseguiu se manter vivo depois de tanta tortura e foi absolvido em 1912. Tenentismo. Bom, ao longo da década de 1920, os militares, sobretudo do Exército, começaram a ver que o modelo republicano que estava seguido começou a ver que não estava muito bom não, né? Aí, o que aconteceu? Começaram a questionar esse tipo de governo. Com manutenção, porque quem estava no poder era a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais. Então, começou a querer, os militares começaram a querer colocar os interesses dos outros estados no poder republicano, tá? Bom, aí muitos tenentes, principalmente aqueles de média, tá? Se aliaram às oligarquias dos outros estados, tá? Aqueles que não apoiavam nem a São Paulo nem Minas Gerais, e espalhou o movimento tenentista, tá? Por todo o Brasil. Principalmente no Sul e no Nordeste, tá? Teve mais força lá. Para tirar as oligarquias do poder, tá? Entretanto, tropas federais interviram nesse movimento, tá? E os jagunços, que eram as tropas dos coronéis, e terminaram com esse movimento. Bom, aí deixou aquela dúvida, né? A crítica, né? Na organização da República. Aí que aconteceu a revolta de 1930, que nós vamos ver futuramente, ok, crianças? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar a tia. Agora vamos para os nossos exercícios. Simbora. Bom, número 1. Nomeie o nome do movimento ocorrido em 1917. 2. Qual movimento social foi acusado de ser monarquista? 3. Contra quais oligarquias o movimento tenentista lutou? 4. Explique o movimento da formação da comunidade liderada por José Maria. 5. Caracterize o Rio de Janeiro no início do século XX. 6. Apresente as condições sociais presentes em Canudo. E 7. Analise a eclosão da revolta da vacina. 8. Relacione as motivações da revolta da Chibata com as condições sociais dos marinheiros, tá bom? Esse é o nosso exercício, que vai da página 45 até a 46. Um beijo e até a próxima aula.